Bom dia, turma! Hoje nós iremos falar sobre as funções das proteínas. As proteínas exercem as mais diversas funções, como estruturação das células, atuam como enzimas, transportam moléculas e íons, participam da regulação gênica, transportam oxigênio, atuam no sistema imune, provocam contração muscular, entre muitas outras. Essas funções estão muitas vezes atreladas à capacidade de realizar diversas interações com as mais diversas moléculas. Nesse sentido, moléculas que se ligam às proteínas de modo reversível são chamadas de ligantes, e essas reagem com as proteínas em regiões específicas, os sítios de ligação. Mudanças na conformação da proteína também são fatores determinantes para estabelecer sua função. Dessa forma, para que o ligante se encaixe na proteína e ela possa exercer sua funcionalidade, é preciso que haja uma conformação específica na proteína, denominado encaixe induzido. À vista disso, pode-se listar algumas funções das proteínas e os seus principais exemplos. Proteínas de ligação ao oxigênio. Certas proteínas possuem função de armazenar e transportar oxigênio, uma vez que ele é pouco solúvel e o seu transporte para os tecidos não é suficiente, pois não é eficaz para grandes distâncias. Metais de transição auxiliam nesse processo, como o ferro, que sequestra o oxigênio e o deixa menos reativo. Assim, o ferro se associa a um grupo prostético denominado M, que vai se ligar à proteína. As globinas são uma família de proteínas responsáveis pelo transporte e armazenamento de oxigênio. Nos humanos, os principais exemplos de globinas são a mioglobina, que contribui para a difusão do oxigênio nos músculos e é indiferente a pequenas alterações na concentração de oxigênio. Por conta disso, a mioglobina é a mais utilizada no armazenamento. A hemoglobina possui uma ligação alostérica e cooperativa com o oxigênio. Ela é mais adequada para realizar função de transporte, devido aos seus muitos sítios de ligação para O2. Por isso, realiza o transporte de oxigênio no sangue, além de transportar os produtos finais da respiração celular, que são o H+, e o CO2, para os pulmões e os rins, para serem excretados. Também temos a neuroglobina, que atua nos neurônios, evitando hipóxia e isquemia no cérebro. Função motora das proteínas. Essas proteínas representam a base da contração muscular, sendo o caso das actinas e miosina. Na migração das organelas ao longo dos microtúbulos, da rotação dos flagelos bacterianos e do movimento de algumas proteínas ao longo do DNA, como as proteínas helicase e as proteínas polimerases, que ao se deslocar ao longo do DNA, realiza suas funções no metabolismo dos ácidos nucleicos. A força contrátil do músculo é gerada pela interação de duas proteínas, miosina e actina. As moléculas de miosina são organizadas em filamentos grossos, que deslizam ao longo dos filamentos finos, compostos de actina. Na hidrólise do ATP, a miosina é acoplada a uma série de mudanças conformacionais na cabeça da miosina, levando à dissociação de uma subunidade de actina. Diante disso, a contração muscular é estimulada pela liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio se liga à proteína troponina, provocando uma mudança na conformação do complexo troponina-tropomiosina, que desencadeia o ciclo de interações actina e miosina. Proteínas com função imune. O principal grupo que atua no sistema imunológico são os leucócitos e os linfócitos, que saem da corrente sanguínea e vão para os tecidos produzir proteínas que vão reconhecer e se ligar a moléculas que podem gerar uma infecção. Há dois sistemas que atuam na resposta imune. O sistema imune humoral, voltado para infecções de vírus, bactérias e proteínas que não pertencem à célula.
Nesse sistema, há anticorpos que são proteínas que levam à destruição deste vírus, bactérias e proteínas não pertencem à célula e possuem 5 tipos de anticorpo. As imunoglobinas A, D, E, G, a mais abundante, e M. A imunoglobina normalmente se liga com apenas uma parte do antigênio chamado de epítopo. O corpo humano produz mais de 100 milhões de anticorpos diferentes. Sendo assim, é pouco provável que algumas estruturas não sejam reconhecidas. O sistema imune celular que destrói parasitas, tecidos estranhos e células que estão sendo utilizadas como hospedeiras por vírus. Além disso, as células T auxiliares produzem uma proteína sinalizadora solúvel, chamada de citocina, que age na regulação do sistema imune.